E essa passagem, ela é muito conhecida. E por várias ministrações, Deus fala de várias formas conosco. E hoje o descer depressa, já para nós introduzirmos algo que o Senhor põe para você, é porque nós estamos vendo coisas acontecer. E essas coisas, elas, com todo o respeito aqui, a palavra é do Senhor, não é minha, são coisas que a Bíblia já está revelando para nós. A Bíblia é o maior jornal, o maior livro, maior noticiário real do que acontece, aconteceu e vai acontecer. E o que está acontecendo não nos foge de uma realidade de um mundo que já não é mais nosso. A Bíblia diz que ele é do maligno. Então, se nós habitamos num lugar que a malignidade, que o mal, ele tem o poder de agir, cabe a nós cristãos termos pressa para coisas que estão impedindo, atrapalhando, fazendo que se rompa a nossa ação perante a vontade de Deus sobre esse mundo perdido. Eu acredito que é só lá no Largo do Japonês. Aqui não acontece isso. É uma vontade tanta de nós queremos fazer, de realizar, mas muitas vezes conforme você quer que aconteça. Dificilmente nós rompemos, e existem muralhas no reino espiritual, existem coisas que precisam ser quebradas da nossa vida. Pastor Hildo, eu acredito que o que ele falou aqui sobre estar na casa de Deus, após a pandemia, após a tecnologia, nós escolhemos muitas vezes dias para estar. Nós colocamos diversas barreiras, dificuldades, sendo que nós já temos a melhor coisa do mundo, que Jesus fez, que nos deu a vida. Aqui nós temos, eu anotei bem aqui, diz a palavra do Senhor no versículo 1, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Há alguns detalhes aqui, porque nós sabemos, muitos aqui, que as muralhas de Jericó, ela após 7 voltas, através da vida de um homem chamado Josué, elas caíram. Elas caíram porque Deus determinava e simbolizava que ali seria a conquista da terra prometida, lá no Antigo Testamento. Porém, eu anotei aqui, para a gente não se perder, em Josué capítulo 6, no versículo 26 e 27, o próprio profeta, o homem de Deus, ele deixou ali uma maldição para aquela cidade. E naquele tempo Josué o encorajou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. E assim o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Essa maldição, ela aconteceu porque teve um homem que quis reconstruiu Jericó. E seu filho, ele veio a falecer. A palavra, quando sai do altar, quando Deus usa o profeta, nós vivemos, graças a Deus, bênçãos sendo derramadas no altar. Dificilmente o pastor sobe aqui para lançar maldições ou para dizer coisas ruins para o povo que tanto clama e serve ao Senhor. Mas o que chama atenção aqui é que Jesus estava entrando pela última vez, porque antes dele chegar lá, na porta de Jericó, ele já realizou um milagre ali, do cego Bartimeu, amém? No capítulo 18 de Lucas fala a palavra do Senhor que um homem gritava, um homem clamava, um homem que não enxergava, ele clamava, ele não Nós reclamamos muito, gente. Eita, nós. Choveu hoje, já teve gente. Por que está chovendo? Alguém reclamou da chuva hoje? Sem água não dá para viver. Deus está falando.
Alguém reclamou de alguma coisa aqui hoje? O Senhor já está dizendo para a gente parar de reclamar. Parar de ser boca maldita, não a boca bendita. Porque Deus, Ele já realizou tanta coisa, igual eu já disse, sobre nós. E Jesus, Ele entrava em Jericó e diz que para quebrar uma maldição tem que ser um profeta maior. Então ali em Jericó Jesus já quebrava tudo. E a palavra nos seus primeiros ali, eu disse aqui, Jesus atravessava pela uma última vez. E tinha um homem ali, que é o personagem central dessa mensagem, que ele procurava ver Jesus. Preste atenção. Você veio ver Jesus ou se envolver com Jesus? Diante do que foi introduzido aqui, desce depressa. Esse homem, ele estava numa situação de espectador. Ele ouviu falar de Jesus, diz a palavra, a curiosidade pelo que Jesus fazia o levou a querer ver Jesus. Ele não sabia, ele não imaginava o que Jesus queria com ele. Nós muitas vezes estamos lidando como espectadores somente. Conheço a vida do meu amigo aqui, da minha amiga. Sabemos que aqui é um lugar santo, dirigido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo quer dizer para mim e para você que não dá para ficar só no espectador. Isso aqui não é um programa de televisão que nós temos ali o contato de se programar e assistir. E às vezes nós se envolvemos até mais com coisas do que se envolvemos com as coisas de Jesus. O homem não imaginava, como nós muitos aqui, não imaginava o que acontece e o que pode acontecer na nossa vida. A Bíblia diz que o amanhã pertence ao Senhor, mas nós muito mesmo sabemos viver o hoje. A palavra diz que nós, como espectador, Jesus não pode fazer nada conosco. A gente vai bater e voltar na casa de Deus, a gente vai entrar aqui aos domingos, às quintas-feiras, em todos os trabalhos que eu e você possa participar. E nós só vamos participar, nós não vamos se envolver. O Senhor, Ele, quando lança a palavra sobre nós, a semente, ela tem que fazer um efeito aqui dentro. O externo vem depois. A transformação é de dentro para fora. Assim como foi com Bartimeu no início, eu acho que é por isso que Zaqueu, eu acho que é por isso que nós um dia se achegamos, ou quem nasceu, porque algo você ouviu que Jesus fez na vida de alguém, e Ele continua fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele quer fazer algo na minha e na sua vida, todos os dias, ainda que eu e você não enxergue, mas pela fé Ele está fazendo, deixando nós aqui vivinho, para realizar coisas grandes. Jesus então observa alguém que subiu numa figueira, numa árvore que tinha seus espinhos, todas as dificuldades para o cara chegar ali. Ele foi correndo. Quando falo desce depressa, ele foi correndo. Quem vem correndo para a igreja não vai acelerar mais que o volume. Quem escolhe, é preciso, o Espírito Santo pede para falar. Quem pega a roupa, hoje pastor, eu estou estreando meu 47, 48, porque a minha unha e o meu pé, ele está com problema, a diabetes está pegando, eu estou com um risco, viu pastora? Eu não sabia, depois que nós voltamos da viagem, eu fui me cuidar melhor. Eu estou com o risco de perder o meu pé, gente. Eu calço 44, 45, a minha esposa, ela gastou o dinheiro que ela sentiu e ela comprou um sapato que eu posso usar e não vai prejudicar o meu pé. Mas se esse sapato não viesse, como eu participei lá no Bauru, eu ia ter que ficar de chinelo. O que eu quero dizer? Você se prepara. Como você se prepara para Jesus? O dia do culto, né, pastor João? Você sabe que domingo, 9 horas, tem uma Santa Ceia maravilhosa aqui? Como que você vai fazer? Que hora que vai tocar seu despertador? Até quando você vai chegar atrasado? Imagine se Zaqueu chegasse atrasado aonde Jesus olhou para ele.
A gente atrasa para tudo. Há um corredor de milagres a acontecer. Não deixe passar. As coisas acontecem na casa de Deus. Não dá para deixar. Como que é, pastor, que você falou? O que muitos estão fazendo? Deixando. Glória a Deus por quem está aqui. Você que nos assiste, se não for algo que seja tão grande, comece, volte a vir ou venha mais. O braço, se ele ficar longe do corpo, ele morre. Se eu tirar a perna aqui e ela quiser andar sozinha, ela não vai conseguir. Jesus Cristo, o cabeça, passava em Jericó, ele passa nesse lugar. E ele olha para mim e para você. Ele te vê o esforço que você fez. E ele disse para você hoje, desce depressa. Só que ele fala isso porque aquele homem ele ia se tornar realmente, a transformação chegaria na vida dele. E espectadores, pastor. Nós estamos vendo o modismo, como a irmã falou, nós aceitarmos coisas que Deus não quer aceitar mais. Deus quer relacionamento íntimo e sincero com Ele. Deus quer entrar na minha e na sua casa hoje e levar salvação. Nós somos o exemplo daquele que não está aqui, lá onde você trabalha, lá onde você quer. Quem tem vindo buscar salvação por alguém que você ama aqui, pode levantar a mão? Quem tem vindo buscar salvação? Você tem que ter, não tem quem não tem alguém que você ama e que não está no Jesus, é tão grande a proporção. E este lugar ele gera vida, ele gera salvação, a igreja é para isso. Quando eu me alimento do Senhor, existia um homem chamado Zaqueu, mas quando Jesus ora para ele, ele chama ele de Zaqueu. Mas ali em Jericó ele era conhecido como publicano. Publicano era uma pessoa que era isolada da sociedade, mal vista. Era alguém que às vezes passa por nós e se nós não olharmos com amor, porque ele nos amou primeiro. Por isso que ele fez o que ele fez na cruz. Porque se ele não tivesse nos amado primeiro, se ele não tivesse amado a vida de Zaqueu primeiro, nada tinha acontecido. Eu acredito que vocês sabem, Zaqueu era conhecido como publicano, mas na verdade quando alguém é chamado pelo seu nome, as coisas é diferente, né? Eu trabalho há 20 anos na mesma empresa, 20 anos. E por uns longos 3 anos, pastor, eu sou representante comercial da Itambé, fazer um comercial, vai no mercado, compra Itambé, leite é tudo. E eu aprendi com um gerente meu de muitos anos, que eu entrei no mercado com ele, o gerente falou assim para mim, ei Itambé, falei, fala aí meu bom, tudo bem? Isso há 17 anos atrás. Eu preciso disso, quando eu saí, ele falou, senta aqui, vamos tomar um café. Você é Itambé? Falei, eu trabalho na Itambé. Ele falou, seu nome é Diogo, as pessoas precisam te reconhecer pelo seu nome. Quando alguém falar o seu nome é porque ele conhece você mais do que você imagina. E Jesus aqui, Zaqueu significa puro. Imagina um homem que tem uma origem do nome puro, mas é conhecido pelas suas impurezas, pelos seus erros, por tudo que prejudicava ele. Imagine você viver num ambiente que você é excluído, e no momento melhor, como foi comigo, eu acredito com muitos aqui, Jesus olha para você e te chama pelo seu nome nessa noite. Eu quero ir na sua casa. Eu quero fazer a diferença realmente na sua vida. Detalhes que estão aqui e o Espírito Santo ministra sobre a minha, sobre a sua vida. Que às vezes ele está quebrando aqui. Quando você se deixa como espectador. Se Deus está falando é porque às vezes você não entregou o quê? Deus, para Deus aqui, Deus é único para quem aqui? Deus é a maioria, para todo mundo ele é único, até quem não está servindo a Deus, quem não conhece fala na hora do bicho pegar, perdão as palavras, me ajuda meu Deus. Mas tem uma coisa que Deus está pedindo para nós aqui hoje, que Ele seja o primeiro na minha e na sua vida. Ser único, Deus está dizendo não basta, eu preciso ser o primeiro na sua vida. Zaqueu
ouviu falar, foi só dar uma analisada. Ele viu o quanto Jesus conhecia ele. Jesus chamou ele pelo nome, não chamou ele por apelido. Perdão falar a palavra, eu por muitas vezes fui chamado por Noia na Divinéia, mas desde quando eu entrei na igreja, Jesus me chamou de Diogo. Se não fosse as misericórdias do Senhor, o amor do Senhor, o que seria da nossa vida? Ele não esqueceu de você em momento algum. A sensibilidade do Espírito Santo que age e é o Senhor da nossa vida, nós precisamos ter os nossos ouvidos conectados com ela. Então, quando nós damos a Ele o primeiro da nossa vida, Ele faz isso. Acredito que Zaqueu, quando ele vai depressa, porque ele ouviu falar que ele passava ali, e quando Jesus dá essa ordem para ele, desce depressa, ele já estava com a alegria do Senhor dentro dele. Porque a situação dele, ninguém ia na casa dele. Imagine uma pessoa rejeitada, desprezada, que nem pelo nome era chamado, que aonde chegava, todo mundo, só porque ele tinha um poder, aceitava ali. Ele agia de ladrão, pilantra, sem vergonha, desculpa a palavra, quando ele virava as costas. Tinham, acho que até planos para destruir Zaqueu, porque o inimigo tem planos para destruir nossa vida sempre. Aparece alguém que reconhece ele com amor e com misericórdia. O que o Senhor quer falar conosco também? Ele quer inserir realmente, que Ele seja o primeiro da minha e da sua vida hoje realmente. Ele não pode mais só ser o único. O Senhor está falando comigo e com você. Ele precisa ser o primeiro. Sabe aquele pedaço, sabe o aniversário, pastora? O bolo vem. Aniversário do casal amanhã, 33 anos. Vamos dizer que o Vagninho, a Nora, faz um bolo para eles. Família se reúne, celebra. Não é qualquer casal, 33 anos, gente. É para glorificar o nome do Senhor. É para olhar o que está acontecendo agora, de tudo que passaram. Aí falam para ele assim: pai, mãe, para quem é o primeiro pedaço de bolo? Para quem a senhora daria, pastora? Pode, sem erro. O lindão. E o lindão, para a lindona, com todo o respeito. Vagninho e Carolzinha ia ficar feliz. Só 2 fatias, olha o tanto que sobrou para nós. Estouramos, nós gostamos de chocolate e ainda compramos do nosso gosto. Deixa eu falar o que Deus quer falar sobre isso. Jesus não quer o que sobrou para o Vagninho e para a Carol, Ele quer a primeira fatia. Não é a quantidade, é aquilo que você entrega primeiro para Ele. Eu acredito que Zaqueu falou: vai lá, gente. Ele foi correndo e já começou a dar ordem. Ele tinha recurso, ele era bom de bolso. Faz o melhor, que o cara tá vindo em casa. Aquele que eu queria ver, aquele que eu queria só ver, ele quer vir na minha casa. Ele me chamou pelo nome, ele disse que vai entrar aqui. Eu fiquei sabendo que ele já fez cego enxergar, surdo ouvir. O que vocês já ouviram de Jesus aqui? Tudo do melhor. Deixa eu dizer algo, Jesus já fez tudo para você. O Jesus, o que Ele está querendo nessa noite, é quando Ele fala que Ele tem que ser o primeiro, é quando Ele fala para você descer depressa, é para você ir atrás de vidas nesse lugar. O Senhor está falando sobre salvação aqui hoje. Descer depressa do nosso eu, parar de querer. Ele quer que você entregue vidas, almas para Ele. O que nos resta nesse mundo antes de Jesus voltar, diz a palavra, é que o Evangelho seja anunciado para todos aqueles. É se incomodar com essas cadeiras, ainda que nós estamos vendo um tempo que as pessoas preferem ficar em casa, ou não tem a pressa, ou não tem o cuidado de pegar, igual eu falei. Esse boot aqui é para me ser padrinho de casamento. Eu falei: não, eu vou para a igreja. E ela comprou 2. Eu vou com esse aqui. A camiseta, a gente tem que se arrumar para Jesus. A gente tem que, quando for escolher uma roupa, gente, comprar um tênis, olha lá, será que vai ficar bem eu indo para o culto? Não é para o namorado e para a namorada, para o esposo e para a esposa. O Espírito Santo está dizendo que Ele quer ser o primeiro. Quando você se colocar Ele como primeiro,
quando você enxergar realmente que a casa do Senhor é onde eu sou o mantenedor para que ela se mantenha. Zaqueu, ele entendeu. Ele falou: prepara tudo do melhor aqui. E ali, como aqui é, nesse tempo nosso, é o Espírito Santo, ele tem que nos constranger. Ele vai mexendo nas nossas estruturas agora e já colocando ideias do que nós temos que praticar. E por isso que eu falei: desça depressa e faça. Faça aquilo que Deus está te pedindo. Eu imagino Jesus, pastor Isaac. Imagina, comendo só coisa boa e sabendo que é tudo do cara que roubava dos outros. A Bíblia não relata que ele reclamou. Ele não foi lá para apontar o dedo. Jesus não veio aqui hoje, através do Espírito Santo, falando sua palavra, apontar dedo para ninguém. Ele poderia falar: ô Zaqueu, eu entrei aqui porque você rouba. Eu entrei aqui porque você pegou dos outros. Aí você quer se gabar para mim? Você quer dar comida boa? Você quer fazer todo mundo me servir aqui dentro? Antes mesmo de Jesus falar, a Bíblia fala que o próprio Zaqueu, através da boca dele, manifesta coisas daqui. Ele fala o quê? Que ele iria restituir as pessoas que ele roubava. A transformação começa a acontecer na vida de um homem, assim como nós, que muitas vezes estamos desacreditados, que coisas não estão acontecendo, e o Senhor, Ele está usando o exemplo de Zaqueu hoje para você, que é limpo e puro e remido pelo sangue do Cordeiro, para ter ações diferentes, para que a salvação chegue na minha, na sua casa, na sua família por inteiro. Pastor, ele não quer nada com nada. Jericó, como eu falei lá no começo, ele entrou num lugar onde tinha barreiras e o poder de Deus pela obediência. Grava essa palavra: tudo vai pela obediência. 7 voltas, que coisa maluca, que coisa doida. Deus fala para a gente fazer cada coisa e a gente ainda quer continuar fazendo do nosso jeito. Eu vou arrumar um jeitinho para fazer assim. A presença de Jesus na minha vida e na sua vida, a obediência e a vontade que Ele quer agir em nós, é o que vai fazer toda a diferença naquilo que nós buscamos nele. As bênçãos não vamos precisar mais correr, elas vão correr atrás de nós. Os cenários serão mudados, as famílias estão sendo transformadas. Quem crê dessa forma? Quem quer descer depressa aqui hoje? Quem entendeu que Deus precisa ser o primeiro realmente? É o primeiro. Quando eu acordo, eu preciso falar eu preciso consagrar o meu dia eu preciso crer que Deus está na frente, por detrás, ao redor. Eu preciso crer que mesmo Ele tirando algo que eu não queria, Ele continua sendo Deus. E quando Ele acrescenta, Ele continua sendo Deus. Nós louvamos muitas vezes, nós proclamamos, nós falamos, mas não vivemos. E as decepções, as coisas vêm. Zaqueu era um cara que eu acredito que ele já estava decepcionado com a vida. As emoções dele poderia ser o último dia ali que ele estava falando, porque Jesus não passaria mais em Jericó. Jesus não passaria mais em Jericó. E tem gente perto de você que Jesus, através da minha e da sua vida, Ele quer que nós sejamos instrumento e essa boca ela comece a falar de Jesus para ela. O Senhor me trouxe aqui para dizer isso para você hoje, que você precisa descer depressa do seu eu, da sua vontade, do seu querer, e deixar a vontade do Senhor realmente ser a primeira, o Senhor ser na sua vida, e você perder todo o medo, perder tudo que seja que impeça de você proclamar Jesus dentro da sua casa, dentro da sua família. Tem culto do amigo aqui, pastor? Essas cadeiras precisam ser preenchidas dos seus amigos. Você não precisa pegar 10 de uma vez, pega 5. Zaqueu não tinha um amigo, dá para entender aqui. A Bíblia fala que tem amigo que levou, ele foi sozinho. Vai chegar uma hora que as pedras vão clamar, diz a palavra.
Se coloque de pé aqui. Eu queria convidar o pastor Isaac, o louvor.